9 curiosidades sobre a Terra. O centro da Terra, sem dúvidas, ainda representa o local mais misterioso de todo o planeta. Isso porque não somos capazes de chegar até lá, por conta de diversos fatores como a alta temperatura. Recentemente, cientistas descobriram um novo ecossistema, com novas espécies animais habitando uma camada de gelo a 12 km de profundidade na Antártida, o que atiça a nossa curiosidade sobre os mistérios que podem existir no centro da Terra. Hoje trazemos 9 curiosidades sobre a Terra. 1. O núcleo é a menor parte dentre as camadas da Terra e também a mais interna. Isso acaba nos fazendo acreditar que ele é realmente pequeno. No entanto, você pode ficar surpreso ao saber que, na verdade, ele é quase do mesmo tamanho da Lua, apresentando 2.440 km de diâmetro, o que significa 19% do volume total de nosso planeta. 2. Como sabemos, a Terra está em constante movimento de rotação. No entanto, algumas evidências apontam que o núcleo acaba girando mais rápido que as outras camadas. Estudos da Columbia University, realizados em 1997, mostraram que a parte interna do nosso planeta gira da mesma forma que o restante, mas com uma velocidade diferente. Estima-se que isso aconteça devido ao núcleo ser a camada mais interna e densa. 3. O planeta Terra tem algumas forças que atuam em conjunto para nos proteger do calor solar. Claro, sem o Sol não seria possível que a vida existisse, mas sem alguns fatores a nosso favor, ele simplesmente nos queimaria e nosso planeta se tornaria tão seco quanto o Marte. O núcleo possui um importante papel para nos manter seguros. Os líquidos ali presentes são capazes de criar um campo geomagnético interagindo com o campo magnético interplanetário que o Sol produz, o que chamamos de órbita. A partir da interação entre essas duas forças, surge a magnetosfera, uma região formada pelas interações entre o campo magnético da Terra e os ventos solares, protegendo a Terra de partículas solares capazes de causar tempestades, danos aos aparelhos elétricos e interferência nas telecomunicações como a internet. Algumas dessas partículas também têm a capacidade de nos causar câncer, danificando tecidos do nosso corpo e a estrutura das moléculas de DNA. 4. Você já parou para pensar quão perto do centro da Terra podemos chegar? O centro de nossa Terra é tão quente, mas tão quente que determinada parte dele é líquido. Dessa forma, é óbvio que até hoje ninguém conseguiu chegar até lá. No entanto, algumas pessoas já fizeram o teste para ver até onde é possível ir. O poço superprofundo de Kola, na Rússia, é o mais longe que os humanos já conseguiram escavar. Ele tem um pouco mais de 12 km de profundidade e em seu ponto máximo, a temperatura chega aos 180 graus Celsius. Além da alta temperatura, outro fator que nos impede de ir mais fundo é que as rochas se tornam cada vez mais difíceis de perfurar. Para chegar lá, foram precisos 19 anos de muito trabalho, de 1970 a 1989, e olha que ainda estavam longe de alcançar o núcleo. 5. O núcleo contribui para a vida na Terra de inúmeras formas, e já nos deu importantes informações sobre as mudanças globais. Enquanto pesquisadores realizavam a perfuração oceânica, acabaram recuperando amostras nucleares no fundo do mar, que os levaram a várias descobertas. Por exemplo, uma dessas amostras demonstrou que há cerca de 55 milhões de anos, o Ártico tinha um clima tropical quase como o do Brasil. Impressionante, não acha? 6. O núcleo é composto por duas partes, uma interna e outra externa. Segundo a NASA, a parte interna é sólida e composta por ferro, sendo considerada como a mais quente do planeta. A parte externa é líquida e envolve o núcleo interno, sendo composta por uma liga de ferro e de níquel. 7. Para se chegar às descobertas, muitas teorias são criadas. Uma das mais fascinantes é a da Pangeia, um supercontinente banhado por um único oceano, e que deu origem aos continentes como são hoje. Essa teoria já foi comprovada e estima-se que o supercontinente tenha existido entre 200 a 540 milhões de anos.
8. Em sua viagem ao redor do Sol, o planeta recebe grandes quantidades de lixo estelar, desde pequenos asteroides até pó cósmico. Ao todo, a cada dia caem em nosso planeta de 20 a 40 toneladas desses materiais. Esse pó é composto por partículas minúsculas, que vêm principalmente de cometas e asteroides que passam próximo à Terra, ou literalmente esfarelam ao entrarem na atmosfera. A maior parte dessa poeira se mistura com a chuva ou com a poeira terrestre. 9. Existem muitas teorias que tentam explicar como se surgiu a Terra e com ela o universo. A mais aceita pela ciência é a teoria do Big Bang. Segundo alguns cosmologistas, o universo teria surgido a partir de uma partícula muito quente e densa, que repentinamente se expandiu. Essa expansão é chamada de Big Bang ou explosão. Nos primeiros momentos, o universo era constituído de plasma de partículas extremamente pequenas, chamadas de quark-gluons, menores até que os elétrons, prótons e nêutrons, que constituem os átomos. Com o passar do tempo, esse conjunto de partículas, que estava em altíssima temperatura, resfriou. Junto desse processo e da interação entre os elementos presentes no espaço, foram se formando os primeiros elementos, como a luz. O contínuo resfriamento dos materiais presentes no espaço deu origem aos gases, poeiras e outras matérias que constituem as estrelas, galáxias, planetas, asteroides, cometas e todos os demais componentes do universo.